Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Reescreva as equações nucleares a seguir, completando as lacunas 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então nós temos 5 reações aqui, a gente vai completar onde estão os algarismos, tá bom? Então, nós temos o urânio 238 de massa e 92 de número atômico, se transformando em tório 234 de massa e 90 de número atômico. Tá vendo que aqui está tendo uma emissão de partícula? Nesse caso, tá vendo? Por que está tendo uma emissão, ou seja, uma fissão nuclear? Porque nós temos a partícula no produto, ou seja, depois da seta. Se tivesse antes, seria uma fusão, tá? Pessoal, essa é até simples. Qual partícula que está sendo eliminada, né? Está sendo emitida. Eliminada não, emitida. O que acontece aqui, pessoal? Tá vendo que o número de massa ele vai de 238 e vai para 234? Então, houve uma emissão de uma partícula e diminuiu 4 de massa. Já automaticamente dá para a gente lembrar que partícula é essa. Pessoal, é uma partícula alfa, onde ele perde 4 de massa e mais 2 de número atômico. Tá vendo? Aqui ele vai, ó, 234 mais 4, 238. 90 mais 2, 92. Tá certo? Então, pois muito bem, pessoal. Vamos para B. Nós temos aqui, ó, o tório, que é 234 e 90 de massa, 90 de número atômico e 234 de massa, se transformou em paládio, 234 de massa e 91 de número atômico. Houve um aumento de número atômico em 1. O que isso acontece, pessoal? Isso acontece quando há uma emissão de uma partícula beta. Por que beta? Porque beta, pessoal, é exatamente isso daqui, ó, 0 de massa e menos 1 de número atômico. Então, quando um átomo, né, um núcleo, um nuclídeo, que a gente também fala, emite uma partícula beta, o que acontece? Sobe um número atômico. Tá vendo? Ó, 91 menos 1 igual a 90. Tá legal? Vamos lá. C, pessoal, aqui ó, tem o bromo, 87 de massa e 35 de número atômico. Ele se transforma em bromo 86 de massa e 35 de número atômico. O que isso acontece, pessoal? Tá vendo que só mudou o número de massa, mas não mudou o meu número atômico. Então tem que ser emitida uma partícula que não mude o número atômico. Então tem que ser 0 a partícula, né, de número atômico ou de carga. Mas alterou a massa. Se não tivesse alterado a massa, seria um raio gama. Certo? Seria uma onda eletromagnética gama. Nesse caso, pessoal, o que foi emitido? Foi emitido um nêutron, onde nós temos 1 de massa e 0 de número atômico. Tá certo? Então, nós não temos isso. Tá? Nada de número atômico e foi emitido 1 de massa. Tá? A gente tem que ter uma noção daquilo que a gente está falando. A D e a E é um pouquinho mais, vamos dizer assim, complicado. Tá? Tá vendo que está tendo emissão sempre de uma única partícula. D, nós temos o nitrogênio de 13 de massa e 7 de número atômico, se transformando em carbono de 13 de massa e 6 de número atômico. Então, qual a partícula que foi emitida? Lembrando, tem que ter uma soma, né? Houve uma diminuição de apenas 1 de número atômico e massa se manteve. Nesse caso, pessoal, é o inverso da partícula beta, que é a partícula beta nada mais é que um elétron. Nada de massa e menos 1 de carga. Nesse caso, pessoal, vai ser emitido o quê? Uma partícula beta de número de massa 0, porém, a carga dela vai ser o quê?
positiva. Então, nós vamos escrever isso daqui, ó. É um elétron positivo, ou seja, na realidade é um pósitron. É o inverso. Tá certo, pessoal? Esse seria um pouquinho mais complicado mesmo, porque a gente tem que analisar da seguinte forma. Não está aumentando o meu número atômico? Aqui, aumentando aqui na B? Então é beta, menos 1. Se está diminuindo, apenas 1 só pode ser pósitron. Diferente do alfa, que tá, ó, 92 e ele vai para 90. Aí é 2 já direto, porque só está eliminando uma única partícula. No caso, eliminando não, né? Tá emitindo. Tá legal? Então vamos lá. E nós temos potássio de número atômico 19, número de massa 40, se transformando em argônio de número de massa 40 e número atômico 18. Que partícula é essa? Houve aqui, pessoal, tudo isso aqui foi uma fissão. Aqui há uma fusão, tá? Ou seja, diminuir um número atômico aqui. Qual que vai ser aqui, ó? Vai ser o beta novamente. Só que esse é o elétron, tá certo? Então, nós temos exatamente isso daqui. Tá legal, pessoal? Quando tem uma diminuição, né, no caso, se fosse a emissão, né, seria um pósitron. Mas como aqui houve uma fusão, então a gente, qual número, né, 19 menos 1, eu formo 18. Então, do potássio, ele se transforma em argônio. Tá certo, pessoal? Sim, é um exercício até que relativamente, vamos dizer assim, mediano, né? Porque a gente tem que lembrar outros tipos de conceitos. Tá legal, pessoal? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro dúvidas de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço.